A gente viu, inclusive, que esse é um traço característico do primeiro capítulo. Durante os primeiros comentários, nosso Gurudeva contar, vai apresentar o perfil de vários dos guerreiros da Guerra do Mahabharata e também de alguns conceitos, né, como Vyuha, por exemplo, o conceito de Vyuha, formação de exército, ah, mas, sobretudo, ele apresenta uma mini bio de vários guerreiros importantes. Então, porque vocês devem se lembrar que o primeiro capítulo da Gita ele é sobretudo descritivo, né? É, Na verdade, a gente também sabe que no primeiro capítulo Krishna praticamente só fala uma coisa, né? Que é, ó Arjuna, veja os dois exércitos aqui reunidos com a intenção de lutar. Tá, fora isso, Sanjaya está em Hastinapura narrando cada detalhe do diálogo para o seu rei, né? Dhritarashtra Maharaj, o rei céu. Então, o shloka 2 diz: Sanjaya Vacha Distatu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyam Upasangamya Rajavachanam Abravit. Disse Sanjaya, ó rei, após examinar perdão, ó rei, após examinar o exército dos Pandavas disposto em formação militar, Duryodhana aproximou-se de Dronacharya, seu guru, e falou as seguintes palavras. Aí a gente sempre lê nessa ordem, né? O primeiro comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e segundo o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ao comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e volta e meia também, para alguns versos também conhecemos. Boa noite, Prabhu Pranam. Conhecemos o que Srila Bhaktivinoda Thakur fala. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Após entender a intenção de Dhritarashtra, Sanjaya confirmou os definitivos sinais de uma guerra iminente. Porém, sabendo que haveria um desfecho contrário às expectativas de Dhritarashtra, Sanjaya falou palavras tais como Drishtva após examinar. Neste contexto, o vocábulo Vyudham refere-se à disposição do exército dos Pandavas em formação estratégica. De tal modo, o rei Duryodhana, que no íntimo estava com medo, falou nove shlokas, começando no próximo com Pashyaitam. Então, então, Duryodhana vai falar o shloka número 3, depois os shlokas 4 a 6, 7, 8 e 9. Ah, agora Srila Gurudeva. Infelizmente, além de ser cego de nascença, a época da guerra do Mahabharata, Dhritarashtra também carecia de visão tanto religiosa quanto espiritual. Por isso, viu-se dominado pela lamentação e a ilusão. Devido à influência do Dharma Kshetra, talvez Duryodhana, seu filho, devolvesse metade do reino aos Pandavas. Temendo isso, Dhritarashtra desanimou-se. Então, vocês devem se lembrar que os nossos Gurudevas já explicaram que esse lugar onde acontece a guerra do Mahabharata é um lugar sagrado, Dharmakshetra. E nesse lugar, um rei de muitos séculos antes, Kuru Maharaj, se não, Kuru Maharaj, realizou sacrifícios e, por intermédio desses sacrifícios, aí ele conseguiu a bênção de que quem quer que morresse nessa região, nesse lugar sagrado chamado Kurukshetra, no mínimo,
nasceria na próxima vida como Deva ou Devi, né? Sanjaya é um visionário, Durdarshi e religioso em alto grau, podia perceber os sentimentos internos de Dhritarashtra. Apesar de saber que aquela batalha não teria um desfecho favorável a Dhritarashtra, o muito inteligente Sanjaya, mesmo assim, ocultou este dado e, a título de apaziguar Dhritarashtra, disse: Duryodhana não pretende fazer concessões aos Pandavas. Pelo contrário, após examinar a fortíssima disposição do exército dos Pandavas, está se aproximando pessoalmente de Dronacharya, seu guru de ciência militar, para informá-lo da verdadeira situação. Dois foram os motivos para Duryodhana abordar o Acharya. Em primeiro lugar, ele teve medo após examinar a formidável disposição do exército dos Pandavas. Em segundo lugar, a pretexto de prestar o devido respeito a seu guru, quis demonstrar sua habilidade política, pela qual estava de todo capacitado para o cargo de rei. Seu comportamento diplomático deixa isso patente neste contexto. Eis a essência desse shloka Sanjaya Uvacha. Agora, Srila Gurudev vai apresentar uma mini bio de Duryodhana, vai falar também o que significa Vyuha, uma formação de falante militar, e vai apresentar também uma mini bio de Dronacharya, né, que é o pai de Ashwatthama. Então, Duryodhana. Dos 100 filhos de Dhritarashtra e Gandhari, Duryodhana era o mais velho. À época de seu nascimento, manifestaram-se diversos maus presságios, em razão dos quais muitos santos, como Vidura, temeram que ele acabaria sendo a causa da destruição da dinastia Kuru. Segundo o Mahabharata, Duryodhana nasceu de um Amsha, uma parte de Kali Maharaj, né? Para a gente ter uma ideia de como ele é terrível, né? Que ele é um Amsha de Kali Maharaj, a personalidade da Era de Kali. Ele era pecaminoso, cruel e uma vergonha para a dinastia Kuru. Na ocasião da cerimônia em que lhe dariam um nome, os sacerdotes da família e outros astrólogos eruditos, notando os indícios de seu futuro, deram-lhe o nome Duryodhana. E o significado desse nome é muito engraçado. Quer dizer, alguém que luta contra os preceitos da guerra religiosa. Priyarupa Prabhu Pranams. Por fim, após um sinal de Shri Krishna, Bhima o matou de maneira tão horrenda que mesmo pensar nisso já dá arrepios. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer esse momento dramático da Guerra de Kurukshetra lendo o Mahabharata. Então, aqui nós conhecemos uma mini bio do nosso Duryodhana e agora vamos entender o que significa Vyuha nesse verso, no verso número 2, né? Mas no verso está escrito Vyudham. Está aparecendo aqui que Vyuha é um sinônimo de Vyudha. É um sinônimo. O Shabdaratnavali diz Samagrasya Tusain Nyasya Vinyasa Stana Vedataha Savyuha iti vikyato yudeshu prithvi bhujam. Vyuha é a formação de uma falange militar disposta por um rei habilidoso, de tal modo que se torna impenetrável para adversários atacando de qualquer direção, o que garante vitória na batalha. Então, no Mahabharata, nas narrativas do Mahabharata,
a gente descobre como esses guerreiros, eles são muito peritos em formar diversas categorias de viurra. Dronacharya, agora temos uma biografia dele. Dronacharya ensinou Astra Shastra, a ciência do armamento, aos filhos de Pandu e Dhritarashtra. Dronacharya era filho do Maharishi Bharadwaj. Como nascera de um drona, um pote d'água, ficou famoso como Drona. Da mesma forma que era um grande mestre de Astra Shastra, também era exímio conhecedor do Veda e do Vedanga, os suplementos aos Vedas. Após satisfazer Maharishi Parashuram, aprendeu com ele os segredos de Dhanurveda, a ciência do arco e flecha, e outras ciências, já que recebera a bênção de poder morrer no momento de sua própria escolha, ninguém podia matá-lo. Pranams Prabhuji. Após ter sido insultado por seu amigo de infância, o rei Drupad de Panchala, Dronacharya foi ganhar a vida em Hastinapura. Impressionado com as aptidões de Dronacharya, o patriarca Bhishma nomeou Acharya, aquele que ensina pelo exemplo, para instruir e treinar Duryodhana, Yudhishthira e os demais príncipes. Arjuna era seu discípulo mais querido. Na batalha de Kurukshetra, o rei Duryodhana, usando humilde persuasão e diplomacia, nomeou comandante-chefe do exército dos Kauravas. Então, ele nomeou Dronacharya, né? Comandante-chefe do exército dos Kauravas após o afastamento de Bhishma. Então, se algum de vocês quiser ler o próximo verso, vocês estão com o livro? Anuradha Priyarupa de Basanti. A gente pode ir compartilhando a leitura, né? Quer ler, Gouravani? Anuradha, pode ler? O verso 3? Posso ler. Então, vamos lá, por favor. Verso 3. Uhum. Pasyaitam Pandu Putranam Acharya Mahatim Chamum. Vyudam Drupada Putrena Tava Shishyana Dimata. Ó Acharya, observe esse grande exército dos Pândavas disposto em falange militar por seu inteligente discípulo Drishtadyumna, filho de Drúpada. Bom, vamos ler o Sarartha Bhartini. Com estas palavras, Duryodhana insinua o seguinte: de fato, Drishtadyumna, filho de Drupada, é seu discípulo. Ele nasceu só para matá-lo. Muito embora soubesse disso, o senhor continuou dando-lhe shiksha, treinamento militar. Sem dúvida, isso expõe sua inteligência obtusa. Nesse contexto, Duryodhana usa o vocábulo dimata, inteligente, para se referir a Drishtadyumna. Há um sentido profundo por trás deste termo. É a intenção de Duryodhana fazer Dronacharya compreender que Drishtadyumna, apesar de ser inimigo de Dronacharya, aprendeu pessoalmente com Dronacharya a como proceder para matá-lo. Logo, ele é muito inteligente. Apenas para despertar a raiva de seu mestre, Duryodhana, em tom diplomático, observa: agora repare a notável inteligência de seu discípulo ao chegar a hora de empregar os frutos de seu treinamento. Uhum. Agora não me lembro.
Ah, sim. Que Dhristadyumna também está no exército, né? Ah, não. Dhristadyumna está no exército dos Pândavas. Algum comentário, alguma pergunta? Estamos conhecendo, né, as inter-relações aqui da Guerra de Kurukshetra. É. Então, Anuradha, pode ir para Agora, o... agora comentário de Gurudev. Uhum. Sarata Varshini Prakashita Vritti. Drishtadyumna. Drupada, rei de Panchala, realizou um yajna com o desejo de ter um filho que matasse Dronacharya. Da fogueira do yajna surgiu um menino portando armadura e armas. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu predisse que aquele filho de Drupada mataria Drona. Aquele menino com aparência de herói, ao qual os brahmanas deram o nome de Drishtadyumna, aprendeu o Dhanurveda com Dronacharya, que era benevolente ao extremo. Era do conhecimento de Drona que um dia Drishtadyumna o mataria, mas mesmo assim ele aplicou todo o seu esforço para treiná-lo quanto ao Astra Shastra. Desse modo, Acharya Drona foi morto por seu próprio discípulo na guerra do Mahabharata. Uhum. Agora que eu me lembrei que Drupada é irmão de Draupadi, né? Que se Acho que é casa com os pai, 5... não é pai, não? Ah, perdão. Drupada é o pai de Draupadi. Então, Draupadi é a irmã de Dhristadyumna. É exatamente. Uhum. Interessante, né? Alguém mais quer ler o próximo? Agora são os versos 4, 5 e 6. Algum... Bastante de... A gente está sem o livro aqui, Prabhu, físico. Ah, é? Goran Hari? Tá com um livro físico? Não estou, Prabhu, estou em movimento, estou em trânsito Tá aqui. em movimento dos barcos? Então, alguém mais tem? Eu tenho, a Nurada tem. Bem, então eu vou ler, tá? Os próximos shlokas também. Peraí. Também são falados por Sanjaya, para o rei Dhritarashtra, né? Atashura Maheshwasa Bhimajuna Samayudhi Iyudhano Viratascha Drupadascha Maharataham Drishtaketushcha Kitanaha Kashirajascha Viryavan Purujit Kumti Bhojascha Shaibhascha Narapungavaha Yudamanyuscha Vikranta Utamaujascha Viryavan Saubhadro Dropadeyascha Salva Eva Maharata. Então ele continua descrevendo o exército dos Pândavas, né? Integram este exército arqueiros poderosos, combatentes do mesmo porte de Arjuna e Bhima, tais como Satyaki, o rei Virata e o grande guerreiro Drupada. Aqui também estão Drishtaketu e Cekitana, o heróico rei de Kashi, Purudit Kuntibhoja, o tão valente Shaibya e outros nobres, tais como o vitorioso Yudhamanyu, o heróico Utamauja e Abhimanyu, bem como Pratibindya e os outros filhos de Draupadi. Todos eles são Maharatis, capazes de enfrentar um imenso grupo de adversários. Bem, então, Srila Gurudeva vai apresentar uma mini bio desses vários guerreiros mencionados, e Srila Vishnu Chakravarti Thakur diz o seguinte: conforme quer dizer a palavra Mahesh,
Maheshwasaha, no quarto shloka, todos esses grandes guerreiros portam arcos fortes e impossíveis de serem quebrados pelo inimigo. O termo Yuyudhana refere-se a Satyaki. Saubhadraha refere-se a Abhimanyu, o filho de Subhadra. E Draupadeyaha indica os filhos dos 5 Pandavas, nascidos de Draupadi e encabeçados por Pratibindya. Os shlokas em questão relacionam as características de um Maharati. Entre um grupo de grandes guerreiros exímios no Astra Shastra, Astra Shastra é aquele texto que ensina o uso das armas, né? A ciência do armamento. Então, onde estamos mesmo? Entre um grupo de grandes guerreiros exímios no Astra Shastra, chama-se Maharati aquele que consegue lutar sozinho contra 10.000 guerreiros. Já o que pode fazer a mesma coisa contra um número ilimitado de guerreiros chama-se Atirati. O guerreiro capaz de lutar somente contra uma pessoa é conhecido como Yodha, e o que precisa de assistência para derrotar um só adversário chama-se Ardharati. Então, quando a gente ouve a narração da guerra do Mahabharata, a guerra de Kurukshetra, a gente vê como, muitas vezes, um Atirati ajuda um Yoda ou um Ardharati, né? A descrição é muito detalhada, né? Agora, o nosso Gurudeva vai apresentar a biografia de alguns dos guerreiros. Primeiro, Yuyudhana. Este é outro nome do heróico Satyaki, servo queridíssimo de Shri Krishna. Ele era valente ao extremo e um Atirati entre os comandantes-chefes do exército dos Jadavas. Então, se ele era Atirati, ele podia lutar contra um número ilimitado de guerreiros. Aprendeu com Arjuna os segredos do Astra Shastra. No conflito do Mahabharata, lutou do lado dos Pandavas. Agora, Virata. Ele é o piedoso rei da terra de Matsya. Os Pandavas passaram um ano incógnitos, refugiados em seu reino. Sua filha, Uttara, casou-se mais tarde com Abhimanyu, o famoso filho de Arjuna. A Virata foi morto na guerra do Mahabharata juntamente com seus filhos Uttara, Sweta e Shanka. Então, no Shri Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanata Goswami glorifica Uttara Devi, né, que como se diz, a mãe de Parikshit Maharaj, né? E ela representa um papel muito importante na trama do segundo canto do Shri Brihad Bhagavatamrita, que narra a história, narra várias histórias dentro de histórias, né? Mas narra a história do famoso Gopakumar, né? Mas essa história só é conhecida porque o Taradevi faz uma pergunta importantíssima para seu filho Parikshit Maharaj, né? Então, Srila Sanatana Goswami Pada, ele, num comentário, ele fala assim das grandes senhoras védicas, as rainhas, as grandes mulheres sábias da tradição védica, e ele revela que Uttaradevi, ela é tão importante que ela é mencionada 2 vezes no Srimad Bhagavatam. Então, agora Drupada. Drupada, que é o pai de Draupadi, né? Era filho de Prishata, o rei de Panchala.
Como Maharaj Prishata e Maharishi Bharadwaja, o pai de Dronacharya, eram amigos, Drupada e Dronacharya também foram amigos de infância. Mais tarde, quando Dronacharya aproximou-se de Drupada, então recém-empossado como rei, em busca de ajuda financeira, não foi tratado com o devido respeito. Aí se gerou aí uma rixa, né? Dronacharya não esqueceu aquela atitude desrespeitosa. Quando Arjuna concluiu seus estudos de Astra Shastra, Dronacharya pediu-lhe para capturar Drupada e oferecê-lo como Guru Dakshina, doação ofertada ao Guru a seus pés. Arjuna cumpriu a ordem do mestre Dronacharya, que tomou metade do reino de Drupada e em seguida libertou-o. Para vingar-se desse insulto, Drupada realizou um yagya de cuja fogueira surgiram Draupadi e Drishtadyumna. Que, né, Drishtadyumna, então, nesse enredo todo, é aquele que finalmente quem que ele vai matar mesmo? Que agora é tanta gente que deu um nó na minha cabeça. A gente acabou de ver isso, né? Drona. Ele vai matar a Drona, né? Ele vai matar o próprio mestre, né? Exatamente. É isso aí, Drishtadyumna. Vai cortar-lhe a cabeça. Literalmente. Literalmente, é. A guerra, eu já li uma vez, a gente tem uma edição do Mahabharata que a gente está lendo, né? Que dia mesmo que a gente lê? Terça-feira, né? Eu já estou na segunda leitura. Mahabharata é terça. É terça-feira, sim. A descrição da guerra é assim de arrepiar o cabelo, né? Agora ele vai contar a história de Cekitana, que era um Jadava da dinastia de Vrishni. Ele foi um Maharati muito nobre e um dos comandantes-chefes do exército dos Pandavas. Na guerra do Mahabharata, veio a morrer pelas mãos de Duryodhana. Fala, Ananta Krishna Ji. Reverência, Prabhu, fazer uma pergunta. Arjuna, anteriormente, ele foi empoderado por Indra e derrotou inúmeros demônios e fez uma festa, né? Agora, outros guerreiros proeminentes, eles também não tinham algum tipo de empoderamento ou eles tão somente eram guerreiros? Porque Arjuna era um guerreiro super especial, né? Ele destruiu diversos demônios e diversos universos antes dessa guerra. Só poderia explicar? Prabhu, eu sei que, inclusive aqui nessas mini-bios, a gente descobre alguns desses guerreiros que têm poderes especiais, né? Mas eu não consigo me lembrar de todos os nomes. Acho que a gente hoje já leu, né? A gente já leu aqui... Já leu alguns. Já leu alguns com poderes específicos. Mas algum tinha alguma coisa comparada com Arjuna, que Arjuna destruiu universos assim praticamente impossíveis até a destruição de Indra, né? Olha, pelo que eu... Karna era filho do rei do sol. Então, na verdade, ele era mais poderoso até que Arjuna. Sim, Karna e também o outro que era tão poderoso como Arjuna, Priya, na guerra. O próprio Bhishma. Bhishma Deva, né? O próprio Drona. O Drona, Karna e Bhishma, eles são muito poderosos também. Aqui ainda não me lembro de termos... Já lemos sobre Bhishma? Eu não estou me lembrando. Tanto o Bhishma quanto o Drona, eles só podiam morrer quando eles quisessem. Eles tinham... Como é que é o nome dessa... Tem um nome, né, em sânscrito para essa... Sanjivani, Jivan Mukta. Jivan Mukta. Ele escolhe o próprio momento né, quando... Tanto que, assim, um spoiler da Guerra do Mahabharata é que Bhishma, depois que ele é mega flechado e fica deitado numa
cama de flechas, acontece muita coisa e ele continua lá até que depois ele tem o darshan de Krishna, né? A guerra já terminou, aí depois de não sei quanto tempo ele está lá na cama de flechas, e aí ele tem o darshan de Krishna, aí ele tem a morte dele na hora que ele desejou. É muito... Pode contar uma coisa da cama? Claro, por favor. É porque Bhishma, ele ia falar sobre Dharma para Yudhishthira. E Draupadi escarnece dele. Porque que fala, quem é você para falar de Dharma? Quando eu estava sendo desnudada, né, perante toda a Assembleia. Inclusive, dando uma puxadinha, agora foi Raksha Bandha, né? Há pouco tempo, agora no dia de Balarama, é Raksha Bandha. Raksha Bandha, Então, essa Raksha Bandha, ela tem várias origens. Uma delas tem a ver com Draupadi, e quando Krishna se corta o dedo, Draupadi rasga um pedaço do sari para estancar o sangue do dedo de Krishna. A partir desse momento, Krishna falou, eu vou te proteger. Então, a gente sabe que Raksha Bandha é quando a irmã põe aquele Rakshi, né, que é aquele fiapo vermelho, no braço direito do irmão, e o irmão promete protegê-la. Então, nesse momento, como ela pegou um pedacinho do tecido dela, do sari, por isso que Krishna se transforma no sari de Draupadi, quando ela, na tentativa de desnudá-la, que esse é um parênteses. Mas voltando aqui, eu sou prolixo, voltando aqui a Bhishma, né, então ela fala assim, quem você é, né, que você nem não falou nada, você podia ter evitado essa tentativa de desnudar-me, né, da parte do Sasana, na verdade, que era o irmão de Duryodhana. Então, o Bhishma, ele fala belamente, assim, é bonito que ele fala, é por isso que eu esperei tanto tempo, por isso que eu estou aqui nessa cama de flecha, porque eu comia aquilo que Duryodhana me dava, né? Eu pegava, entre aspas, o praçada dele. Agora, as flechas de Arjuna, eles purificaram meu sangue. Eu estou aqui, né, as flechas estão drenando meu sangue, tirando essa impureza que era a comida dada por Duryodhana. Por isso que quem é bancado, como é que fala? Quem banca, cobra, né? Quem não banca, não cobra. Então ele estava meio vendido, entre aspas, para Duryodhana. E aí é por isso que ele fala, que ele fica tanto tempo ali na cama de flecha, esperando o momento que se chama Uttarayana, que é a passagem onde o yogi vai para um lugar mais elevado. Auspicioso? Porém, né, os Vaishnavas, os acharyas dizem que o Uttarayana, como Narayana, é o repouso de Uttara. Quem é que é o refúgio de Uttara? O próprio Krishna, que quando o filho de Dronacharya, Ashwatthama, lança aquele Brahmastra no ventre, quem é? Quem que protege? Né? É o próprio Krishna. O próprio Krishna. Exatamente. Então ele fala, eu estou esperando o Tarayana, que é aquele que protege o Tara, que é a mãe de Parikshit Maharaj. Então ele não estava esperando a constelação, o Tarayana. Ele estava esperando vir Krishna, para ele abandonar o corpo. Né? Os acharyas, eles dão esses detalhes super interessantes. E também outra coisa, Priyadi, relacionada ao fato de Bhishmadev acabar, vamos dizer assim, se refugiando nas benesses, né, de Dhritarashtra e dos Kauravas. Qual é a outra explicação que se dá a isso, assim, sendo ele quem ele é? Na verdade é a lila, né? Porque ele é um vaso, ele é um daqueles vasos que ofenderam lá os sábios, aí todos os vasos vão embora, só fica ele. Né? Ele fica por um tempo, ele treina ali lá nos planetas elevados, Swarga, desculpa, Indraloka, e Gangá traz ele de volta aqui. E ele acaba se envolvendo nessa, ele é o patrono, mas eu desconheço, sem outra razão, além dessa, até dele exemplificar para a gente isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se vende. Né? Ele é um Vaishnava, então ele está dando exemplo, eu me vendi.
Assim como sim, né, a gente tem muito cuidado que, em nome de benesses alheias, a gente pode se vender. Ah, o fulano paga, eu não vou falar isso para o fulano, porque ele é o patrono aqui. Ele está trazendo os aham, maharajas para cá. Pô, uhum, peraí, não, não. Agora o pequenininho a gente mete o malho, né? O cara que é sincero e tudo. Então, sim, o Bhishma, ele está ensinando essa... Porque o Mahabharata é muita politicagem. Então, ele é, está ensinando é, isso para a gente tomar muito cuidado, né? Tanto o renunciado, como sei lá, porque não tomar partido de um fulano cicrano, porque ele está bancando você, suas viagens para a uhum, né? Então, é um alerta que ele está dando para a gente. sim, maravilha. Fiquemos Obrigado. atentos. TK. Então, a gente parou, a gente estava vendo aqui a bio de Drupada, né? Quem se lembra onde a gente parou? O É, Oi? Chiquitana, você terminou de ler o Chiquitana. Chiquitana. Agora, vamos para Kashiraj, que era o rei de Kashi, atual Benares, Varanasi. Nasceu de uma parte do Asura demônio chamado Dirgajiva. Herói valente e corajoso, também lutou do lado dos Pandavas. Então, Purudit e Kuntibhoja. Os dois eram irmãos de Kunti. Então, Kunti Devi, ela é irmã de Purudit e Kuntibhoja, e Kunti, a mãe dos Pandavas. Logo, eles eram, claro, tios maternos dos Pandavas. Na Guerra do Mahabharata, foram mortos por Dronacharya. Shaibya. Shaibya, ele era o sogro de Maharaj Yudhishthira. Sua filha Devika casou-se com Maharaj Yudhishthira. Ele é conhecido como Narapungava, o melhor entre os homens, tendo sido reconhecido como guerreiro heróico e poderoso. Devika. Devika, não estou me lembrando dessa. Pelo menos não tem aqui. Eu nunca. Eu não estou me lembrando, simplesmente não estou se lembrando quem é essa esposa de Maharaj Yudhishthira. Alguém? Se lembra? Não é pouco falado, na verdade. Não é muito, não é tão assim, né? Claro, não está no mesmo nível de fama que Draupadi, né? Então tá. Então vamos para Yudamanyu e Utamauja. Valentes e poderosos, eram irmãos de sangue e príncipes do reino de Panchala. Ao final da guerra do Mahabharata, foram mortos por Ashwatthama. Agora Subhadra. Subhadra, a irmã de Bhagavan Shri Krishna, era casada com Arjuna. O heróico Abhimanyu nasceu do ventre dela, de Subhadra, sendo por isso também conhecido como Subhadra. Foi treinado no Astra Shastra por seu pai Arjuna e também por Shri Balaram. Foi um herói e Maharati de nobreza excepcional. À época da guerra do Mahabharata, tinha 16 anos de idade, olha só. Na ausência de Arjuna, Abhimanyu sozinho logrou penetrar o Chakravyuha, especial formação militar esférica que havia sido disposta por Dronacharya. Ah, sim, ele consegue entrar, mas depois ele é preso na armadilha da Vyuha, foi morto injustamente pelos esforços conjuntos de 7 Maharajas, inclusive Dronacharya, Kripacharya e Karna. Teve uma morte muito triste. Foi um momento na guerra muito triste, né, quando ele foi morto assim. Agora temos Draupadeya. Draupadi deu à luz um filho de cada um dos 5 Pandavas. Seus nomes eram Pratibindya,
Sutasoma, Shrutakarma, Shatanika e Shrutasena. Coletivamente eram conhecidos como Draupadeya. Seus pais foram, respectivamente, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Ao final da guerra do Mahabharata, Ashwatthama, desejando agradar seu amigo Duryodhana, matou esses 5 príncipes à noite enquanto dormiam. Pelo que eu me lembre, Ashwatthama, a intenção dele não era matar os filhos de Draupadi, mas era matar os 5 Pandavas, não era? Mas ele entrou no dormitório errado, Na tenda errada, né? na tenda errada, não era assim? Eu já ouvi isso também. Pelo que eu me lembro, pelo menos. Afora os nomes dos guerreiros mencionados por Duryodhana, havia muitos outros Maharatis no exército dos Pandavas. Duryodhana refere-se a todos eles a usar as palavras Sarvaeva. Agora, temos ainda mais... Esses Fala. irmãos de Kunti também eram irmãos de Vasudeva, né? Vasudeva não era irmão de Kunti também? Vasudeva, irmão de Kunti? Porque Kunti não era tia de Krishna. Vasudeva é irmão de Kunti, né? Então, esses dois também eram irmãos de Vasudeva, será? Peraí que assim, a minha memória está... Não consigo. Chama universitário, chama universitário. Tem que chamar os universitários. A minha memória para os nomes está... Porque se Vasudeva era irmão de Kunti, esses dois eram irmãos de Kunti, os 4 eram irmãos. A dúvida é essa. A dúvida, né? Se ser que sejam Vasudeva, filhos Kunti... de pais diferentes, né? Porque Kunti tinha aquela coisa de ter a bênção dos semideuses, né? Tinha filhos dos semideuses. Não, eu é que estou misturando. Você misturou um pouquinho agora, né? A Kunti era irmã de Parudita e Kuntibodha. Então, a minha dúvida é se Vasudeva também era irmão. Eu acho que você está misturando, Anuradha Ji, porque Kunti, pelo que eu me lembre, ela é irmã de Vasudeva. Ela é irmã de Vasudeva? É irmã de Vasudeva. Irmã de Vasudeva. Se eu não me engano, ela tinha 14 irmãos, uma coisa assim. Mas Vasudeva... O pai dela era Shurasena, a mãe Marishi. Claro. Mas Vasudeva era irmão desses dois também, Parudita e Kuntibodha? É porque tem o Kuntibodha, esse é um rolo familiar. O Kuntibodha é um pai adotivo dela, que ela... Tem um rolo aí que eu não me lembro. Mas acabou alguém adotando ela. Daí o nome dela é Kunti. Virou uma história dessa. Tá. Então as interligações, às vezes, são bastante complicadas, né? Todo mundo é parente aí. Impressionante. Então, vejamos aqui. Vamos ver, temos ainda a fala de Duryodhana, vai se estender até o verso 10. Não, vai continuar aqui. Então, agora no verso 7, ele diz: Asmakam tu vishishtaye tan niboda dvijotama nayaka mama sainyasya samgyartham tan bravimite. Ó melhor dos Brahmanas, para o seu conhecimento, também vou mencionar os nomes dos destacados heróis que fazem parte do meu exército. Comentário aqui de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Neste shloka, o vocábulo Nibodha significa por favor entenda. E Samgyartam
para o senhor saber de fato. Um comentário breve, e aí passamos para os versos 8 e 9. Aqui ele vai descrever vários guerreiros. Bhavam Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitinjayaha Ashwatthama Vikarnascha Saumadatir Jayadrataha Anicca Bhavasura Madate Tyakta Jivitaha Nana Shastra Praharana Sarveyuda Visharadaha. Ele diz: meu exército conta com heróis como a sua digna pessoa, ele está falando com Dronacharya, né? O patriarca Bhishma, Karna, Kripacharya, que sempre sai vitorioso em batalha, Ashwatthama, Vikarna, Bhurishrava, filho de Somadatta, e Jayadratha, o rei de Sindhu. Há muitos outros heróis dispostos a sacrificar suas vidas em meu favor, munidos de variedades de armas. Todos são exímios combatentes. Então, aqui vai um breve comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, e diz: neste contexto, a palavra Somadatihi refere-se a Bhurishrava. Tyakta Jivitaha denota um guerreiro determinado a fazer qualquer coisa que se lhe solicite, por ter compreendido definitivamente o quanto será beneficiado na guerra, quer sobreviva a ela, quer não. Na Gita, capítulo 11, verso 33, Bhagavan diz: ó Arjuna, todas essas pessoas eu já as matei. Tudo o que você precisa fazer é tornar-se um instrumento meu. Segundo essa declaração, Saraswati Devi fez a expressão Tyakta Jivitaha sair da boca de Duryodhana para indicar que o seu próprio exército já havia sido destruído. Então, isso é comentário de um Charya, demonstrando para a gente os desdobramentos da expressão, né? Que Duryodhana já está entregando, está reconhecendo a própria derrota antes mesmo da guerra começar. E agora nós vamos conhecer a biografia, mini-biografia, de mais 4 guerreiros. Primeiro, Kripacharya. Kripacharya, na linhagem do grande sábio Gautama, havia um rishi chamado Sharadvan. Certa vez, após ter avistado a linda Apsara Janapadi, Sharadvan ejaculou sêmen espontaneamente sobre um torrão de grama silvestre. Aquele sêmen dividiu-se em 2 partes, das quais nasceram um menino e uma menina. A menina deram o nome Kripi e ao menino Kripa. Mais tarde, Kripa ficou famoso como guerreiro notável. Sharadvan, Rishi em pessoa, conferiu a Kripa perícia no Dhanurveda, a ciência do arco e da flecha, e outras artes. Kripa, valente e piedoso em alto grau, lutou do lado dos Kauravas na Batalha do Mahabharata. Terminada a batalha, Maharaj Yudhishthira incumbiu de treinar o príncipe Parikshit. Então, a gente pode entender aqui que Kripacharya sobrevive à guerra. Né? São poucos os que sobrevivem à guerra, e um deles é Kripacharya. Ashwatthama, agora. Kripi, a irmã de Kripacharya, casou-se com Dronacharya. De seu ventre nasceu Ashwatthama, uma combinação de amshas, porções do Senhor Vishnu, porções do Senhor Shiva, Yama, o deus da morte, Kama, luxúria, e Krodha, ira. Está vendo, Anantaji? Você fez aquela pergunta, que nós temos o exemplo de Ashwatthama, que ele é uma combinação de vários amshas, ou várias porções de Shiva, Jamaraj,
Kama e Krodha, a luxúria e a raiva. Ele aprendeu os Shastras e o Astra Shastra, a ciência das armas, com seu pai Dronacharya. Também tomou para si a responsabilidade de ser o último comandante-chefe dos Kauravas na batalha do Mahabharata. Matou os 5 filhos de Draupadi, Ashwatthama, enquanto eles dormiam em sono profundo, tendo-os confundido com os 5 Pandavas. Em represália, os Pandavas insultaram-no com severidade e arrancaram à força uma joia que fazia parte de sua testa. Ele tinha uma joia na cintura, né? Uma joia que ele nascera com aquela joia, né, na testa. Após ser insultado assim, ardendo em fúria, ele tentou matar o ainda por nascer Parikshit Maharaj. Ele mandou a Brahmastra, né? O único guerreiro da dinastia dos Pandavas, lançando sua Brahmastra contra o bebê no ventre de Uttara, a esposa de Abhimanyu. Então, os elos, né, são muito, muito interessantes, né? No entanto, Bhagavan Shri Krishna, sendo Bhakta Vatsala, afetuoso com seus Bhaktas, invocou sua Sudarshana Chakra para proteger Maharaj Parikshit no ventre da mãe. É por isso que ele recebe esse nome, né, Parikshit, que quando ele tem o Darshana de Krishna no ventre da própria mãe, e aí quando ele nasce desde pique roxo, ele tem o hábito de se aproximar da pessoa e perguntar assim, você é ele? Porque ele quer ter o Darshan de Krishna novamente, né? Então, é por isso que ele se chama Parikshit. É ele que ficou 16 anos no ventre para sair? Não, peraí. Não, esse é Sukadeva. Ah, Sukadeva. É Shukadeva. Eu confundi. Shukadeva Goswami. Shukadeva que é filho de Vyasadeva, né? É. Tá. Então, Vikarna. Vikarna era um dos 100 filhos de Dhritarashtra. Ele foi morto por Bhimasena na guerra do Mahabharata. Somadatta, filho de Balika e neto do rei Pratika da dinastia Kuru. Na batalha do Mahabharata foi morto por Satyaki. Burishrava, filho do rei Somadatta da Chandravamsha. Ele vem da dinastia da Lua. Tá vendo, Anantoras? Resposta à sua pergunta. Olha a ascendência dele, né? Ele vem da dinastia da própria Lua. Ele foi um rei sumamente corajoso e famoso, mas no conflito do Mahabharata foi morto por Satyaki. Agora, dois conceitos. Shastra, você tem Shastra e Shastra, né? Então, Shastra quer dizer arma, tal como a espada ou o sabre, usada para se matar os outros em combate corpo a corpo. Então, é esse tipo de arma. E Astra é a arma, tal como a flecha, atirada contra o inimigo. Ah, então, Astra, Shastra é conhecimento do armamento. Do armamento, Para Shastra. E Shastra é... Shastra com a breve, né? Que é uma arma propriamente dita, né? Como a espada ou sabre. Anuradha, se você tem disposição para ler mais um, acho que dá para a gente ler até o 10º. Se você Eu leio puder. 10. Aparyaptam, meu santo, aparyaptam tad asmakam balam bisma birakshitam paryaptam tuidam etesham balam bima birakshitam. Nossas forças, ainda que protegidas por Bhishma, não são suficientes. Por outro lado, o exército dos Pandavas, sob a cuidadosa proteção de Bhima, é competente por inteiro. Sharartha Vartini. Neste shloka, o termo aparyaptam quer dizer incompetente ou insuficiente. Ou seja, os Kauravas
além de incompetentes, não têm força suficiente para enfrentar os Pandavas. Agora, Bhisma Birakshitam significa: embora nosso exército esteja bem protegido pelo patriarca Bhisma, o qual é dotado de inteligência assaz refinada e perícia tanto em ciência das armas quanto em conhecimento do Shastra, a capacidade dessa força é mesmo assim insuficiente, porque Bhisma favorece ambos os lados. Paryaptam Bhima Birakshitam quer dizer: mas o exército dos Pandavas, apesar de protegido por Bhima, o qual é menos perito nas duas áreas, tem competência para lutar contra nós. Como indicam essas afirmações de Duryodhana, ele está atormentado por um receio profundo. Ele está perseguido por esses pensamentos, né? Como os versos vão indicando, né? As pessoas mal intencionadas geralmente ficam, né, perseguidas. Meio perturbadinhas. Bom, agora o Chararta Varshini Prakashita Vritti. O patriarca Bhisma é um herói sem paralelo. Seu pai conferiu-lhe uma dádiva pela qual ele poderia morrer no momento de sua própria escolha, em razão do que é inconquistável. Apesar de estar lutando do lado de Duryodhana, Bhisma tem todo o afeto pelos Pandavas e não quer vê-los mortos. O exército por ele liderado não logrará lutar com maestria na batalha por causa de sua preocupação com o bem-estar de ambos os lados. Além do mais, Bhisma não conseguiria lançar mão de sua habilidade plena para lutar contra os Pandavas. Logo, o exército encabeçado por ele é descrito como aparyapta, incompetente ou insuficiente. Do outro lado, Bhisma, que não é um herói do mesmo quilate de Bhisma... Bhima, do outro lado. Do outro lado, Bhima, que não é um herói do mesmo quilate de Bhisma, fará uso de toda a sua habilidade na conquista da vitória para o seu lado. De tal modo, o exército, sob sua liderança, é descrito como paryapta, competente ou suficiente. Uhum. Tem um detalhe que eu me lembro do Mahabharata, não sei se a minha memória está correta, mas pelo que eu me lembre, os Kauravas tinham um exército mais numeroso que os Pandavas, em termos de, como é que eles falam? Os viúvas, né? Cadê a palavra viúva? As formações militares, eles tinham mais formações militares. Mas mesmo assim eles saíram vitoriosos. Aí tem também aquela história de um guerreiro que antes de começar a guerra, eu acho que o Priarupa sabe contar essa história. Era 11-8, Priya? 11 dos Kauravas e 8 falanges dos Pandavas, né? Priya, Onde Akshalhinis. Akshalhinis, sim. Uhum. Mas você se lembra daquele guerreiro que antes de começar a guerra, ele aparece no campo e Krishna corta a cabeça dele? Você conhece essa história? Essa história é fantástica. Aí Krishna coloca a cabeça dele pendurada numa colina, da onde ele pode assistir toda a guerra. Você lembra? Como é que é o nome desse? Ele era... Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele era filho, se eu não me engano, de Bhima, com Rakshasi. Com a Hidimbi, tem o Gatotkaksha. Eu, se não me engano, era ele. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele. Ele disse que podia acabar com qualquer um. Na verdade, Krishna ficou impressionado com ele. Uhum. Porque ele tinha tipo um GPS em cada seta. Nossa, Né?
A seta Então, qualquer procurava seta. a meta. Exatamente. Ele tinha uma seta marcava e outra. Eu tô aqui, tô querendo me lembrar o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Krishna Smarananapornan. Krishna, conhecimento, esquecimento e lembrança. Ah, então, o que é que Então, o seu acontece? esquecimento é Krishna também. Também, Krishna é tudo. Ele dá tudo e tira tudo, né? É, Exatamente, o conhecimento, o esquecimento e a lembrança. Então, o que é que acontece? Quando ele mostra a perícia dele para Krishna, ele, na primeira flecha, ele aponta aquela árvore, Ashwatthama, né, que tem folha pra caramba, ela vai pica em todas as folhas. Só que Krishna põe uma folha dessa árvore embaixo do pé dele, de Krishna, né? E ela toca toda ali e aponta para o pé de Krishna. Só que ela não fere o pé de Krishna ali, não chega a tocar. É por isso que mais tarde Krishna vai morrer, entre aspas, com uma flechada na sola do pé. De um caçador, né? Exatamente. Essa é uma das explicações. Acharya Dalalala. Essa explicação bonita aí, né? Ele dá 3 razões porque Krishna é especialmente flechado pela perna dele ali, né? Uhum. Então, esse cara super poderoso, aí Krishna falou, pô, ele não vai poder ficar nem de um lado nem de outro. Não vai dar, não. Aí, né, Krishna acaba cortando a cabeça dele, mas antes ele pede a bênção, que pelo menos ele queria ver. Ele queria ver toda a luta. Então, Krishna põe a cabeça dele num local bem estratégico para ele ver toda a briga, né? Toda a luta. Mas ele era fortaço mesmo, era um cara super poderoso, né? Aliás, Uhum. inclusive, tem gente que adora ele. Quer dizer, eu acho que tem mais templos dele. E na Índia, o pessoal adora ele. Né? Tem Já me tipo, chamaram. tem gente que instala um templo para adorar esse guerreiro. Exatamente. Uhum. Inclusive, tem pessoas que adoram Duryodhana. Numa vila lá, Olha, não sei das nossa, quantas, elas adoram Duryodhana. Adorar é com o indiano, né? Adorar não. meu adorar Deus, faz parte Eu da comentei vida. outro dia que eu fui Onde é que eu fui? Numas incursões dessas, nas casas dos outros, que tinha no altar, tem o pessoal de Bollywood, tem ator de Bollywood, junto de Krishna e nossa, tudo. Já caramba. vi? É Rambo junto com Hanuman. Eles Gente, adoram, eles incorporam tudo. É engraçado na tem história, se você começa a estudar a história da Índia dos últimos séculos, né? Os cristãos chegaram lá e muitos indianos abraçaram a causa, né? Eles vão abraçando as É, causas. Mas tem uma coisa, Priya, sobre esse mesmo guerreiro que é morto por Krishna e cuja cabeça fica pendurada lá no lugar de onde ele pode ver que já tinha um motivo também para fazer isso, porque no final da guerra, esse guerreiro, porque ele ia ter uma visão assim panorâmica de todos os acontecimentos da guerra, de cada dia, ele ia dizer quem realmente saiu vitorioso na guerra. Aí, nossa, não me lembro, não. se lembra? Não, é que aí tem Não. essa. Aí ele não sei se é Krishna que fala para alguém lá perguntar, não me lembro, sim, mas ele diz que se não fosse por Krishna, né, que em vários momentos da guerra Krishna toma decisões ou faz os seus truques, as suas magias para proteger os Pandavas, porque se não fosse por Krishna, é Barbaric. Barbaric, Barbaric. sim, sim, sim. Então, Krishna, ele faz questão de deixar esse guerreiro ali para ele dar testemunhos, né, quem realmente ganhou a guerra foi Krishna. Mas o Luciano quer falar alguma coisa, Luciano. Ó, Prabhu, eu queria dizer que eu vi num programa de televisão aqui, Aham. um vilarejo numa cidade aí, lá da Índia, que eles têm uma enorme de uma estátua do Pelé, e eles oferecem um monte de coisa para a estátua. Aham. Pelek Jai. É, Você chegar lá
na Bengala e falar que é brasileiro é meio problemático. Que eles vão começar a falar do Pelé, de um monte de coisa, assim. Sim. Ai, Mas Tem uma deusa do computador, que eu já vi a imagem dela, ela tem, né? magra, assim, alta e segurando um computador, laptop. Imagina. ai. Adorar com eles, né? É Qualquer coisa eles adoram. Leptopi. É Leptopi. É. Você Leptopi. chegar lá, começar a dar dinheiro, construir um hospital, fazer um bocado de benfeitoria, um, 2, 3 anos já está sendo adorado, já não está. Já tem um altarzinho para vossa É, pessoa. no interior, né? Claro. Lá no interior, você começa a ajudar todo mundo. É assim mesmo, né? Tem que ir, né? Tem que ir. Vamos fazer Priya, vamos organizar uma excursão, levar esse povo todo para a Índia. Vamos, dia 26 estou indo, quem quiser ir. Você está indo agora, dia 26 de 26 de setembro? outubro. Não, A de outubro. outubro? Até 28 de Parikrama? novembro. É, quem Ah, quiser, Maravilha, hein, Prabhu? vai Manda, iniciando. manda, Ó. manda vamos lá. notícias e muitos vídeos de lá, Prabhu. Tem A gente lugar. está pensando. Hã? Ah, você podia fazer uma resenha, Priyadi. Se É, você a gente está puder. pensando em fazer isso. A Titra, ela vai filmar uns trecos lá, ela vai. Como ela Uau! ela é jornalista, gosta desse negócio, aí ela Aham. vai fazer umas coisas assim. A gente está planejando uma coisa bem interessante. Vamos ver se a gente consegue, né? Ah, vai ficar maravilha, maravilha. Aí, Então, assim, maravilha. em loco, né? Muito Falando, bom. de repente, dar um resumo em alguns lugares, explicar, Uhum. né? É bem legal. Vamos Ah, ver. vamos esperar então. Vamos esperar esses Futuramente, filmes para eu serem queria, na verdade, divulgados. ter um drone, se tivesse uma equipe, eu estava falando com ela, ter uma pequena equipe com drone e tudo. Era bem Ah, legal, né? drone é fantástico, né? Aí podia aproximar, fazer uma coisa bacana, profissa mesmo, né? Em Mas português e legendado em inglês também. imagina o drone sobrevoando Govardhan, hein? Pô, Uau! chocante, chocante O mesmo. drone vai começar a ser adorado se ele se conseguir O um drone. drone. Tem dronacharya, O não tem drone dronacharya? Então, drone. Acharya, tem o Drone drone Acharya. Acharya e o Então fica drone tudo ali mesmo. Acharya. Drone Mandir. Vão criar o drone É, Mandir. Ai, ai. é, pensando aqui. Mas então, assim, maravilha que vocês estejam participando dessa grande leitura da Gita, do nosso querido Gurudeva, de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, e a gente se encontra sempre nesse mesmo Bhakti canal, toda sexta-feira, às 19h30. Tá bom? Tudo certo? Nada errado? Tá ótimo, Tá Prabhu. bom. Hare Então, cadê o Krishna. Gora? Obrigada, Gora, obrigado, Adi. Gora Haridi. O Gora Hari, vamos agradecer o Gora Obrigada a Hari, que todos. é o nosso cededor de Zoom. Ei, Pranam. Sanatan Ji. Ei, Krishna Priya Ji. Radhe Radhe. Tem vários prabhus ali. Então, Radhe, pranams Radhe, para Vamos levar vocês. pranams a Jai todos. Jai, Shri Radhe. Jai Radha Binoda Bihari Ji ki Jai. Shri Ramana Bihari Ji ki Jai. Rams, Hare Krishna, Radha Radha. Radha Radhe Krishna. Radhe. Obrigado, Vai viu? bastante. Até a próxima. Haribol. Radhe. Radhe.